Meus caros amigos e amigas, por que nós católicos veneramos as relíquias dos beatos, dos santos? Porque a tradição da igreja trouxe esse costume desde o primeiro século. Nós vemos, por exemplo, nas catacumbas de Roma, quando os mártires eram enterrados ali, exatamente sobre o túmulo deles se celebrava a Santa Missa. Exatamente para pedir, em cima da relíquia, vamos dizer assim, do próprio corpo sepultado do mártir, pedir as graças de Deus. Mas o próprio Jesus deixou, assim, sinais de relíquia. Por exemplo, aquela mulher hemorroísa que tinha aquele fluxo de sangue, né, que disse, se eu tocar ao menos a orla do seu manto, eu ficarei curada. Né? Tá aí, a orla do manto de Jesus é uma relíquia. Né? Então, a igreja foi entendendo aos poucos, né, sobre isso. Por exemplo, lá no ano de no ano de 155, mais ou menos, quando morreu o grande mártir São Policarpo de Esmirna, que foi queimado, né, num anfiteatro de Cartago, no norte do Egito, os seus discípulos recolheram aquelas cinzas, né, do seu corpo e guardaram com carinho. Então, a igreja foi entendendo que há um sentido profundo na relíquia, porque ali é parte daquele santo que viveu. Né? A gente vê, por exemplo, as pessoas queriam, pelo menos, que o lenço de São Pedro, de São Paulo, fosse levado para tocar os doentes. A gente vê isso nos Atos dos Apóstolos. Então, o ensinamento das relíquias tem uma boa fundamentação, tanto na Bíblia quanto na tradição da igreja. Okay? Por isso a igreja ensina para nós as relíquias de 3 tipos, né, de 3 graus. O primeiro grau é aquela relíquia que é uma parte do próprio corpo do santo. Né? Então, muitos santos, às vezes um corpo inteiro, incorrupto de alguns santos, né? Às vezes é uma parte do corpo. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, lá no relicário dela, na Espanha, tem um braço de Santa Teresa e tem o coração. Santo Antônio tem a língua e a faringe. Normalmente, essa parte do corpo que fica intacta é um sinal que Deus deixa da grandeza daquele santo. Santa Teresa, um coração que amou muito a Deus, um braço que trabalhou muito por Deus. Santo Antônio, a língua, a faringe, era um grande pregador, um grande orador. Né? Depois a relíquia de segundo grau é aquela relíquia que pode ter sido uma roupa usada pelo santo, pelo beato. Então, do terceiro tipo, algum objeto que ele usou, né? Além de ser uma roupa, um objeto, enfim, então, todas essas relíquias a igreja sempre considerou com grande valor. Eu escrevi um livrinho para explicar isso, porque venerar as santas relíquias. Nesse livro, que é uma coleção, né, de formação católica, que eu estou escrevendo, muitos livrinhos desse tipo aqui, eu explico para você com profundidade por que nós veneramos as relíquias, qual é o sentido que tem na Sagrada Escritura, qual é o sentido que tem na tradição da igreja e a aprovação do magistério da igreja sobre isso. Okay? Há muitos relatos, meus irmãos, de curas, né, de milagres, de pessoas que, usando uma relíquia, tocando às vezes uma ferida, tocando um corpo doente, né, essas pessoas ficaram curadas. Há muitas histórias sobre isso na vida da igreja, não preciso nem eu ficar contando aqui todas elas, né, mas o povo de Deus sabe, né, o sentido que isso tem. Por isso, há 2000 anos, podemos dizer que há 2000 anos, a igreja costuma guardar as relíquias. É claro que uma relíquia, ela não pode ser comprada, ela não pode ser trocada por um objeto, né, é algo sagrado. Né? Pode ser doada para alguém, para uma instituição, mas deve ser colocada num relicário, né? Como, por exemplo, os milagres eucarísticos também, que ficam, né, que são uma forma de relíquia do próprio Cristo, o coração do Cristo ali, parte do seu corpo, né, que nós veneramos.